Bom, olá a todos. Venho aqui falar para vocês sobre um tema muito interessante. Queria agradecer primeiramente ao Grupo do Fígado pelo convite de gravar a aula, né? Estamos nesse período de pandemia. Espero que em breve a gente possa fazer a nossa semana de fígado em conjunto, né? Presencialmente. E o tema que me convidaram foi sobre sarcopenia e fragilidade no paciente com cirrose. É um tema que eu tenho muito interesse, é um tema importante que eu tento trazer para a minha prática do dia a dia. E eu, com essa aula, a minha ideia, o meu intuito é de trazer para vocês o que a gente deve prestar atenção, como é que a gente deve agir com esses pacientes e que tipo de tratamento a literatura dispõe para a gente. Bom, começando a aula, assim, é muito simples a gente diagnosticar sarcopenia num paciente como esse da foto, né? Não há dúvida que a massa muscular se perdeu. Entretanto, as ferramentas são várias, principalmente para serem usadas nos pacientes em que a sarcopenia ela não é tão evidente aos olhos, né? Vou abordar um pouquinho mais isso quando eu falar sobre o diagnóstico. Vamos conceituar primeiro as coisas, né? Eu acho que são dois conceitos diferentes aqui que nós precisamos ficar atentos. A sarcopenia é uma redução global da massa e da função muscular decorrente de idade. É uma sarcopenia primária ou de uma doença aguda ou crônica, que é a sarcopenia secundária. No nosso caso, a gente vai estar aqui abordando a sarcopenia secundária à cirrose hepática, né? A fragilidade é um conceito um pouco mais amplo, que leva em conta a funcionalidade do paciente, né? Então, é a perda da reserva funcional, cognitiva, fisiológica, levando a um estado de vulnerabilidade. Bom, vamos entender como acontece o processo, e principalmente o pilar principal, que é a perda de massa muscular, no contexto da cirrose. A gente sabe que a cirrose hepática, o fígado, ele é um grande estoque de glicogênio, né? Então, o paciente, quando ele fica mais de 3 horas em jejum, ele começa a remover alguns estoques de glicogênio para quebrar e gerar glicose, fonte de energia. Mas a cirrose hepática, ela naturalmente vai perdendo esse estoque de glicogênio do fígado. Isso leva o paciente a ficar num estado mais hipercatabólico. Então, ele vai em busca de outras fontes de glicose. A fonte principal de glicose, logo imediata ali, é a proteólise muscular através do aminoácido. Essa proteólise é importante para gerar esse aminoácido que vai, em última análise, ser submetido ao processo de gliconeogênese, gerando uma nova molécula de glicose. Esse é um estudo interessante que mostra a importância de se abordar o hipercatabolismo desse paciente no contexto de redução da reserva de glicogênio, né? E esse é um estudo antigo, de 83, mas que ele avaliou o catabolismo de um paciente cirrótico em comparação a uma pessoa normal, tá? Sem doença. E foi interessante, eles fizeram com palmitato marcado, que eles observaram que o catabolismo de uma noite de sono do paciente cirrótico, portanto em jejum, uma noite de sono, equivaleria ao catabolismo de 3 dias em jejum de uma pessoa saudável. Então, o quanto de massa muscular que é perdido num paciente, numa pessoa saudável, 3 dias de jejum, equivale a uma noite de sono do cirrótico. E por isso, o cirrótico, muitas vezes, é muito comum a gente ver, após principalmente a primeira descompensação, a gente começa a observar uma perda progressiva e rápida de massa muscular desses pacientes. Isso é um slide um pouco mais molecular da fisiopatogênese para entender o papel central que a amônia tem, e a amônia, a gente encontra amônia aumentada, principalmente nos pacientes com hipertensão portal clinicamente significativa e encefalopatia hepática, e a amônia tem uma ação na miostatina, levando a uma redução da massa muscular. Então, a presença da amônia, ela é um fator complicador e acelerador da sarcopenia.
Como é que a gente faz o diagnóstico da sarcopenia, né? O diagnóstico dessa perda de massa muscular, o padrão ouro utilizado atualmente é a de tomografia computadorizada, né? É através de um software que você faz uma avaliação da massa muscular que envolve a terceira vértebra lombar. E isso gera um índice de massa muscular, que é o SMIL3, cuja literatura, e baseado no último guideline da ISO, colocou como cutoff 50 centímetros quadrados por metro quadrado nos homens e 39 centímetros quadrados por metro quadrado em mulheres. Tá? Mas é claro que existem limitações importantes. Você não sai pedindo tomografia para esses pacientes para investigar se ele tem a sarcopenia ou não. Então, a limitação, primeiro, é custo e a segunda, radiação. Não dá para ficar irradiando o paciente se você não tem uma proposta muito clara. E mesmo que tenha, a busca é por métodos menos onerosos e com menor radiação. A sugestão, então, da ISO é de que você faça essa avaliação da massa muscular quando você submeter o seu paciente a algum exame tomográfico, seja ele qual for, principalmente alguns serviços de screening de carcinoma hepatocelular, por exemplo. Mas veja, qual é a importância da sarcopenia? Né? O que a literatura nos traz de evidência para que a gente trate a sarcopenia como um tema especial? Né? Eu destaco esse estudo, que é um estudo de 2012, do grupo canadense, do Montano Loza, que é um estudo prospectivo com uma inclusão consecutiva e que dividiu em dois grupos, os pacientes sarcopênicos e os não sarcopênicos. Ele incluiu 112 pacientes e teve como desfecho a mortalidade. O follow-up médio foi de 19 meses. Foi interessante, na análise unimultivariada, que os fatores clássicos de mau prognóstico tiveram significância estatística, né? E envolveu também a sarcopenia como um fator de mau prognóstico. Quando nós fomos olhar na análise multivariada, o grupo encontrou que a sarcopenia era um fator importante, isolado, de mau prognóstico para esses pacientes, né? E a mortalidade do paciente com sarcopenia, ela foi maior, né, chegando a 90% versus 71% em 6 meses dos pacientes sem sarcopenia. Isso levantou aí a questão da sarcopenia como algo de importância prognóstica, sabendo que esses pacientes morreram, na maioria, por sepse. Um outro estudo, também incluindo o grupo canadense, foi uma coorte retrospectiva com pacientes listados para transplante no período de 2005 a 2009. Envolveu 142 pacientes. E a ideia é avaliar o impacto prognóstico da sarcopenia nesses pacientes. O que foi interessante nesse estudo foi observar que, num grupo específico de MELD, ou seja, os pacientes com MELD menor que 15, especificamente, a sarcopenia teve um impacto maior na sobrevida. Então, os pacientes que eram sarcopênicos com MELD menor do que 15 tinham uma sobrevida pior. Quando o MELD era maior do que 15, a sobrevida não teve diferenças entre o paciente sarcopênico ou não sarcopênico, mostrando aí que a sarcopenia talvez tenha um papel interessante naquele cirrótico cujo MELD fica baixo, a despeito de complicações da doença. E aí, nessa levada, né, o mesmo grupo tentou fazer uma análise estatística, né, o C-Statistic, para avaliar modelos preditivos de desfechos dicotômicos, né, no caso, sobrevida. E comparou os dois modelos, tanto o MELD quanto o MELD de sarcopenia, com relação à mortalidade. Ele encontrou a diferença estatística na mortalidade de 1 ano e a mortalidade geral, até com uma certa superioridade do MELD de sarcopenia frente ao MELD clássico. Mas veja, aqui a gente vai saltar o conceito de sarcopenia de fragilidade com
uma questão muito objetiva. Massa muscular, ela é diferente de função muscular, né? Então, quando você fala em função muscular, você está com um conceito mais ligado à fragilidade do paciente cirrótico, né? E com relação à função muscular, a tomografia, ela não te dá isso, né? Ela te dá a massa muscular. A função muscular são outros testes que eu vou apresentar aqui, entre eles o dinamômetro, que é um teste que pode ser aplicado no consultório, à beira-leito, é um procedimento barato, um teste barato, um exame fácil de execução, né? O dinamômetro tem uma literatura com alguns cutoffs, né? E que são dependentes do IMC do paciente. Eu confesso que, para mim, o dinamômetro ele tem um papel mais de acompanhamento evolutivo. Eu acho mais interessante o acompanhamento evolutivo quando você tem uma intervenção prática ou quando você usa o valor do dinamômetro para incluir num score de fragilidade, que eu vou falar mais à frente. Tá? Existem algumas baterias de teste, alguns que acabam compondo o score de fragilidade. Esse é o SPPB, né, que engloba 3 testes funcionais, né, um de equilíbrio, o segundo de velocidade e o terceiro de capacidade, principalmente avaliação de força muscular proximal, que é de levantar e sentar 5 vezes da cadeira, né? O SPPB ele tem uma escala de pontuação que vai de 0 a 12 e o paciente é considerado frágil, frail, se for menor do que 9, menor ou igual a 9 essa pontuação. Qual a importância da gente medir fragilidade nesses pacientes, né? E aí vem o score que eu acho mais interessante para mensurar a fragilidade dos pacientes, que vem de um trabalho recente, publicado na Gastroenterology, de 2019, foi um estudo prospectivo que envolveu 9 centros de transplante dos Estados Unidos, com inclusão de 1.044 pacientes cirróticos em lista de transplante. Eles colocaram para avaliação o Liver Frailty Index, que é da Universidade de São Francisco, um índice que avalia a fragilidade de paciente cirrótico com o corte maior do que 4,5, considerando frágil esses pacientes. E no que consiste o LFI? O LFI ele consiste em 3 avaliações funcionais. O hand grip, que é com dinamômetro no braço dominante, 3 medidas. O tempo de levantar e sentar a cadeira, 5 vezes, com o braço cruzado sobre o peito. E o teste de equilíbrio, que são 3 posições sustentando por máximo 10 segundos. É um teste, é uma bateria de teste funcional muito semelhante ao SPPB, com a vantagem do hand grip, o dinamômetro, que eu acho que é uma ferramenta mais sensível para a função. E aí você tem a plataforma que ela é disponibilizada gratuitamente no site, em que você coloca as características, homem ou mulher, e coloca as médias do hand grip, das 3 medidas, o tempo que demorou para o paciente levantar e sentar 5 vezes, assim como o tempo em que o paciente conseguiu ficar nas posições de equilíbrio. Isso vai dar um valor, né? E esse valor ele pode ser acompanhado ao longo da evolução do paciente, né? E esse valor ele é colocado nessa curva populacional, em que maior do que 4,5 é considerado para o paciente frágil e menor do que 3,2 é o paciente robusto, ou seja, o paciente saudável, com força muscular e funcionalidade preservadas. E existe uma zona cinzenta, que é uma zona chamada de pré-frail. A importância disso e a importância da avaliação do frail, principalmente pelo LFI, foi no paciente sem ascite e sem encefalopatia hepática. Ou seja, é claro que quando você tem ascite, quando você tem encefalopatia hepática, a mortalidade já é aumentada, né? Mas você vê, quando o paciente não tem nenhuma complicação, nenhuma das 2 complicações, a presença da fragilidade ela é contribuinte para um pior desfecho nesses pacientes. Bom, como é que a gente trata esses pacientes, então, uma vez feito o diagnóstico de sarcopenia, fragilidade?
Eu gosto mais do conceito de fragilidade. A primeira linha de tratamento é a dieta, né? Então já ficou muito bem documentado, inclusive naquele trabalho que eu apresentei no início da aula de 83, que avaliou o jejum no paciente cirrótico, quão deletério é, por conta do catabolismo, é a dieta com aumento da frequência de refeições com quantidades reduzidas. Então, evitar períodos de jejum nesse paciente, né? E a segunda estratégia, ligada à dieta, que eu vou falar um pouco mais à frente, nos próximos slides, é o Late Evening Snack, que é uma estratégia de suplementação calórica noturna, justamente um período em que o aporte calórico desse paciente cirrótico cai naturalmente, com sono e tudo mais. Baseado nessa estratégia, eu destaco esse estudo que envolveu 103 pacientes e dividiu os pacientes em dois grupos. O grupo Daytime, que ficou entre 9 da manhã e 19 horas, e o Nighttime, entre 9 da noite e 7 horas da manhã. E fez uma suplementação calórica com 710 quilocalorias. Para isso, ele utilizou o suplemento Ensure, 1,5 quilocalorias por ml no estudo. E o que ele observou foi um importante aumento de massa magra ao final de 12 meses, né? Mostrando que interromper esse hipercatabolismo é de grande importância. Uma outra linha de tratamento são os aminoácidos de cadeia ramificada, né? A gente sabe que são aminoácidos que são importantes, são substratos para a síntese proteica, e a gente viu que o catabolismo leva à quebra de proteínas e, com isso, previne a progressão da doença, reduzindo a mortalidade. Esse é um estudo interessante, é um estudo japonês que avaliou a suplementação de BCAA em pacientes cirróticos e observou que o grupo que tinha sarcopenia, ele teve um maior benefício na suplementação do BCAA, com redução da mortalidade. Uma outra estratégia, que é uma estratégia ainda pouco explorada na literatura, é a suplementação com testosterona dos pacientes cirróticos com testosterona baixa. A gente sabe que a maioria dos pacientes cirróticos cursam com um problema de androgenismo e tudo mais, uma queda da testosterona por conta da cirrose e, portanto, o racional é que eles se beneficiariam da suplementação com testosterona. Esse estudo avaliou 101 pacientes com follow-up de 12 meses e observou que a suplementação de testosterona apresentou um aumento da massa muscular, porém, sem diferença na mortalidade. E havia sempre um temor com relação ao potencial oncogênico da testosterona. Lembrando que a gente está falando aqui de suplementação, né? Então de repor uma testosterona que está baixa, mas ainda assim, por conta da doença hepática, havia um risco, um temor com aumento de CHC. Esse estudo mostrou não ter ocorrido um aumento da incidência de CHC, mas vale ressaltar que o período de follow-up foi um período de 12 meses apenas. Por fim, a gente tem o treinamento físico, né? O treinamento físico ele é difícil da gente avaliar na literatura, porque ele tem protocolos muito heterogêneos, os estudos ainda são muito heterogêneos, com populações heterogêneas. A gente sabe que a intervenção com treinamento tem alguns desfechos interessantes, que é o aumento da massa muscular, o aumento de VO2, a melhora da capacidade funcional e melhora da qualidade de vida. Só que tem esse problema do protocolo heterogêneo, os períodos de follow-up também e da intervenção mesmo são períodos curtos e o N, geralmente, desses estudos é um N pequeno, não passando de 20 pacientes. Essa é uma revisão interessante, publicada também agora bem recente, final de 2019, e que reúne essas estratégias que eu comentei, né, que é a suplementação energética, calórica, o Late Evening Snack como estratégia noturna, BCAA, suplementação e exercício, e tem também a testosterona, mas que vale ressaltar aqui que a testosterona é uma estratégia ainda a ser confirmada,
equivale uma certa precaução. Resumindo, o que eu faço na minha prática clínica extraindo desses trials? O BCA é na proporção de 2:1:1, leucina, isoleucina e valina, né? Um total de 2 gramas por cápsula, né? Então, 1.000 de leucina, 500 de isoleucina, 500 de valina. Eu não costumo recomendar a manipulação sai extremamente cara e você tem esses aminoácidos prontos para vender comercializados em Mundo Verde, essas casas, Biomundo, casas que são específicas de suplementos, né? E a dose que eu utilizo é a dose que geralmente gira em torno de 12 a 16 gramas nos estudos. Eu utilizo 12 gramas dia, são 2 cápsulas de 8 a 8 horas. Tá? Além dessa estratégia, eu utilizo Late Evening Snack, que é um Ensure Plus 1,5 quilocalorias por ml, e eu oriento o paciente a fazer um frasco no período noturno. Né? Como é que eu faço isso? Eu não falo para o paciente, obviamente, acordar no meio da madrugada e tomar, mas eu sugiro, primeiro eu pergunto se o paciente costuma acordar na madrugada, e se ele tiver esse costume, eu oriento ele tomar meia garrafa, meio frasco antes de dormir, e quando ele acordar, no meio da madrugada, ele tomar a outra metade. Né? Mas pode tranquilamente solicitar que ele tome o frasco, faça esse aporte calórico antes de dormir. E aqui eu trouxe um exemplo de um paciente um exemplo bem interessante, em que eu comecei a acompanhar um cirrótico, comecei a acompanhar em junho de 2019, e ele tinha ele era considerado frail, esse é o resultado plotado só de hand grip do dinamômetro, ele tinha um dinamômetro muito fraco, né, de 11,9 quilos, e após a suplementação a gente pode observar que ele foi aumentando gradativamente, progressivamente, e ao final de um ano ele ganhou uma força importante a ponto de sair da faixa do frail, ele conseguiu ganhar qualidade de vida, e os pacientes, é curioso porque eles te passam algumas coisas, alguns detalhes que a gente não atenta no dia a dia, como, por exemplo, sair do carro, né? Os pacientes, eles quando ficam frágeis e com a sarcopenia acentuada, sair do carro, levantar, sair do banco do carro é uma dificuldade, né? E esse paciente, no meio da evolução, ele falou: doutor, já consigo sair do carro sozinho, né? Sem ajuda. Então, isso é muito interessante e sem dúvida, uma vez que a funcionalidade, sarcopenia dos pacientes impacta no prognóstico, inclusive nos pacientes de transplante hepático, a suplementação desses pacientes antes do procedimento, né? E mesmo que não sejam candidatos ao transplante, é de grande importância no prognóstico. Para concluir, a sarcopenia e fragilidade são importantes fatores prognósticos. Isso ficou claro na literatura. A tomografia, ela segue sendo uma ferramenta, a melhor ferramenta para avaliação da massa muscular. Tá? Entretanto, eu acho mais interessante e importante a bateria de testes funcionais, que vai ganhando cada vez mais relevância na literatura, e dentre eles eu destaco o LFI, Liver Frailty Index. E vale ressaltar que você precisa conversar com o paciente, deve-se evitar períodos de jejum no paciente cirrótico. As intervenções mais consagradas na literatura é o aumento da frequência de refeições, a BCA e o Late Evening Snack. O treinamento físico, ainda com dados heterogêneos, mas parece ser seguro e trazer um benefício. E, por fim, eu queria agradecer aqui a oportunidade de falar para vocês sobre um tema que eu gosto muito, me debruço aí no dia a dia e acho que faz uma diferença para os nossos pacientes e, infelizmente, eu acho que a gente ainda negligencia muito. Então, eu fico aí à disposição para qualquer dúvida, enfim, eventual que possa surgir. Um abraço, espero que a próxima semana de fígado possa ser presencial, que a gente possa se encontrar. Até mais.